nome de Jesus, amém. Se tem uma coisa que a Bíblia ensina, que o reino de Deus, ele começa o final do fim dos tempos. O fim dos tempos começa na primeira vinda de Jesus e chega na plenitude na segunda vinda de Jesus. Da primeira vinda de Jesus à segunda vinda de Jesus, nós estamos no fim dos tempos. Nesse momento, nós estamos no fim dos tempos. E pode ter demorado séculos, isso não é nada à luz da eternidade, mas nós estamos no fim dos tempos. Mais especificamente de Atos 2 até a segunda vinda de Jesus, nós estamos no fim dos tempos. A palavra do Senhor no Velho Testamento falou várias vezes, de maneira simbólica, profética, de maneira mais clara, de maneira mais oculta no simbolismo profético. Falou várias vezes da primeira vinda de Jesus e da segunda vinda de Jesus. Ambas estão profetizadas no Velho Testamento. No determinado momento, então, os discípulos perguntaram para Jesus qual que era o sinal da segunda vinda dele. O sinal de quando ele voltaria. Ele estava ali no Monte das Oliveiras. Se a gente ler a Bíblia prestando atenção nos detalhes, nem sempre Jesus estava com os 12 discípulos o tempo todo. Várias vezes ele se isolava para orar. E nesse momento da pergunta, ele está em Jerusalém, vários dias em Jerusalém, pregando, ensinando e curando no templo. Então, quando ele se retirava, eles saíam do templo, não dava para descer assim numa linha reta por causa do aclive que tinha lá, do declive que tinha lá. Eles tinham que descer assim meio na lateral, passar aqui no Riacho de Cadron. Cadron, hoje tem uma avenida lá, subir no Monte das Oliveiras, que é uma colina bem comprida assim. Em algum momento, no fim dela, tinha Betânia, a casa de Lázaro, Marta e Maria, que parece que dava o apoio logístico para eles, mas eles dormiam no Monte das Oliveiras, ali no Getsemane. E ali Jesus estava isolado. Quando eles, depois de um dia inteiro de ensinar e curar, aí eles se aproximaram e fizeram a pergunta sobre como seria a sua segunda vinda, a plenitude do reino de Deus. Está em Mateus 24, verso 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, estava sozinho, quando os discípulos se aproximaram dele, em particular, e lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá de sua vinda e do fim dos tempos. Quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que o reino de Deus terá a sua plenitude? O fato é que Jesus respondeu muito bem. E o fato é que parte da resposta de Jesus envolve conhecimento do profeta Daniel, senão a gente lê e não entende muito, mas Jesus respondeu muito bem, dando uma boa ideia de quando nós poderíamos perceber que estava próximo a sua segunda vinda. Jesus dividiu o fim dos tempos em 2 períodos. Quando você tiver X grupos de sinais, é princípio das dores, é o início do fim dos tempos. Quando você tiver 2 sinais específicos, você está no fim dos tempos. Quando você conhecer os 2 grupos de sinais, você pode dizer, até nesse momento da história, era princípio das dores. Até esse momento da história, desse momento da história em diante, é o fim do fim. Ninguém vai saber exatamente o dia e a hora que Jesus vai voltar, porque isso não está revelado, mas nós podemos dizer se estamos no começo ou no fim, e nós podemos dizer que estamos no fim do fim, à luz da resposta do Senhor Jesus. O princípio das dores, o princípio do fim dos tempos, ele tem esses sinais. Falsos cristos que enganarão a muitos, os quais nós temos tido ao longo desses séculos vários. Nos nossos dias surgiu um na Coreia do Sul, tinha cara de crente, parecia crente, se vestiam como crentes, mas o fundador dessa religião, que eu não posso falar o nome agora, porque todo mundo é processado o tempo todo, o fundador dessa religião, ele se intitulava Jesus, a encarnação de Jesus,
aí no final, no início do século XX, final da década de 90, andou fazendo grandes congressos no Brasil, pagando para pastores importantes, e os pastores foram naquele congresso financiado por uma pessoa que dizia que era o próprio Jesus, uma reencarnação de Jesus. Um dos sinais é: haverá falsos cristos que enganarão muitos. Isso é o princípio das dores. Haverá guerras e rumores de guerras. Isso é o princípio das dores, o que tem acontecido ao longo dos primeiros 20 séculos com regularidade. Falsos cristos, guerras e rumores de guerras. E Jesus disse: mas isso não é o fim, não apavora, esse é o começo. Haverá nação contra nação, reino contra reino, fome e terremotos. Se fôssemos ler em outro texto também, pestes e maremotos. A igreja é perseguida, pessoas são mortas, e nós temos aí a missão Portas Abertas com a sua lista anual de lugares onde os crentes estão sendo mais perseguidos, onde mais mata. Isso desde o primeiro século, quando o Império Romano matava crentes, crentes estão sendo mortos todos os dias ao redor aí do globo terrestre. Isso é sinal do princípio das dores. Também o aumento da maldade e o amor de muitos esfriando, e na questão aí, no contexto aí da perseguição, haverá traidores, que para não morrer entregam os irmãos, isso tem acontecido ao longo dos séculos, e haverá também falsos profetas que enganarão a muitos. Enquanto houver somente esses sinais, e esses sinais foram frequentes pelos primeiros 20 séculos, são frequentes hoje. Enquanto houver somente esses sinais, nós temos que dizer: estamos no princípio das dores. O negócio é que não tem somente esses sinais. O negócio é que agora nós temos 2 sinais que definem que estamos no fim do fim. Primeiro vamos ver os sinais do princípio das dores. Verso 4. Mateus 24, verso 4. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Gente, já teve centenas de falsos cristos, nesse momento tem vários, tem um lá na Rússia, ajuntando uma multidão de pessoas, até recentemente tinha um na América Central, esse da Coreia já morreu, tem um lá em Curitiba, parece mais caso psiquiátrico do que outra coisa, mas tem um lá em Curitiba. Então, falsos cristos tem aí por todo lado, enganando a muitos. Verso 6, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Verso 7, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Verso 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Verso 11, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Esse aqui é o resumo do que aconteceu nos primeiros 20 séculos. Continua acontecendo hoje: terremotos, fomes, pestes, maremotos, guerras e rumores de guerras. Tem 2 hoje, né? Ali em Israel, também a Rússia e a Ucrânia, tem 2 que aparecem nos jornais diariamente, porque a OTAN está envolvida, o mundo ocidental está envolvido. Se o mundo ocidental estiver envolvido, a guerra é notícia dia e noite. Mas tem conflito na Nigéria, tem conflito na Etiópia, tem conflito em Moçambique, tem conflito na Somália, mas aí ninguém dá notícia. Tem conflito no Afeganistão, tem conflito para todo lado. Guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, maremotos, terremotos, pestes,
crentes sendo maltratados e mortos e odiados, o aumento da maldade, o amor de muitos esfriando, falsos cristos e falsos mestres que enganam muito. Existe desde o primeiro século, heresias desde o primeiro século, inclusive hoje. Mas se nós olharmos para o mundo e se nós vermos somente esses sinais, significa que é princípio das dores. O negócio é que começou a mudar. Lá quando nós entendemos o assunto da escatologia, dos sinais da volta de Jesus e da chegada aí do reino do anticristo, da guerra do Armagedon e tudo mais, você precisaria que Israel voltasse para a terra. Porque quando tiver a grande tribulação, no final da grande tribulação, vai ter a guerra do Armagedon, Israel vai ser cercado. Ora, do momento que Jerusalém foi destruída no ano 69, até 1948, Israel não estava na terra. Então não tinha como eles ser cercados. Não tinha como ter a guerra do Armagedon. Então, quando em 1948, para o bem ou para o mal, gostando ou não gostando, Israel voltou para a terra. Achando justo ou injusto, Israel voltou para a terra. Fazendo mais maldades ou menos maldades para os palestinos, Israel voltou para a terra. Fazendo mais ou menos assentamentos lá na Cisjordânia, e o mundo odeia por causa disso, Israel voltou para a terra. Tendo voltado para a terra, é odiado cada vez mais, criando-se as condições para a guerra do Armagedon. Então, o retorno de Israel em 1948 indica que nós já estamos no fim do fim. Que agora não é mais só o princípio das dores. Agora criou-se as condições para a guerra do Armagedon. Até 1948 não dava para cercar Israel, para tentar destruir Israel, como está profetizado, que é o finalzinho da grande tribulação. Quando Israel volta, sinaliza para aqueles que entendem a Bíblia que agora nós estamos no fim do fim. Porque enquanto é verdade que os sinais, princípio das dores continuam, terremotos, maremotos, pestes, falsos cristos, falsos mestres, crentes são mortos, fome, nação contra nação, reino contra reino, rumores de guerra, enquanto isso tudo continua. Mas só que agora a gente pode dizer, está criando-se cada vez mais as condições para o Armagedon, porque Israel está lá e cada vez mais odiado, e cada vez mais odiado. Talvez dando motivo para ser odiado. Não estamos dizendo que eles são santinhos, que eles não fazem nada errado. O fato é que está lá cada vez mais odiado, criando-se assim as condições para a guerra do Armagedon, o retorno de Israel para a terra, com reconhecimento da ONU, a partir de 1948, cria-se as condições para que a guerra do Armagedon venha acontecer em algum momento da história, porque agora Israel pode ser cercado lá na Terra Santa, digamos assim, porque voltou em 1948. Mas até o final do século XX, nós podíamos dizer que nós tínhamos um sinal do fim, mas ainda estávamos no princípio das dores, porque faltava um segundo sinal. Só que nós temos o segundo sinal agora no século XXI. Então, no século XXI, a gente pode dizer, por 20 séculos, estávamos no princípio das dores. Também ali no início do século XX, indicava que estava chegando o fim do fim, mas nós não estávamos no fim do fim, porque faltava um sinal. Um sinal muito diferente de terremoto, de maremoto. Havia um sinal que nunca havia sido cumprido. Porque terremoto tem há muito tempo, fome tem há muito tempo, guerras e rumores de guerras tem há muito tempo, falsos cristos tem há muito tempo, matança de crente tem há muito tempo. Mas tinha um sinal que não tinha. Inicialmente tinha dois que não tinha. Israel não tinha voltado e tinha um outro sinal que não tinha. Esse outro sinal, ele é totalmente singular, ele é importantíssimo.
ele está ligado com o plano redentor de Deus. Quando Deus se manifesta do nada para Abraão, depois para Isaac e Jacó, ele diz assim: em ti serão benditos todos os povos da terra. Em ti, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações serão benditos. Presta muita atenção, em princípio ninguém é bendito. Em princípio nós nascemos em pecado estamos no estado, espiritualmente falando, diante de Deus, de maldição. Só quando os nossos pecados são perdoados, por causa do sangue de Cristo, é que nós nos tornamos benditos em Cristo, porque Ele morreu por nós. Em princípio todo mundo é maldito. Então quando Deus diz para Abraão, Isaac e Jacó: em vocês, na nação que eu ainda vou formar do zero, no caso de Abraão, antes de ter nascido Isaac e Jacó, e por causa desse processo que Isaac vai nascer por um milagre, e vai haver uma descendência numerosa, através desse processo de Deus formar uma etnia do zero, revelando-se para os patriarcas como ele se revelou, de tal maneira que era uma etnia que tinha conhecimento de Deus desde o zero, desde o primeiro momento que Deus fala com Abraão, Sara, eles têm um filho por milagre. Então agora eles têm conhecimento de Deus a partir dos patriarcas, eles têm conhecimento de Deus. E Abraão foi justificado quando creu em Deus e suas promessas. Quando Abraão creu em Deus, Gênesis 15, verso 6, Deus contabilizou justiça. Ele era amaldiçoado e havia se tornado agora bendito. Ele estava no vermelho e Deus contabilizou justiça quando perdoou os seus pecados, quando ele creu no Senhor e nas suas promessas. E assim Deus estava dizendo que como Abraão, Isaac e Jacó haviam sido perdoados quando creram no Senhor e nas suas promessas, estava implícito aí a vinda do Messias, Deus o justificou, assim pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações se tornariam benditas. Conforme os séculos foram se passando, o Senhor deixou claro que elas se tornariam benditas em Cristo Jesus, quando o Messias viesse. A encarnação de uma das pessoas da Trindade, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, e quando ele morresse naquela cruz por nós, nele nós nos tornaríamos benditos. Então, Deus falou com Abraão, Isaac e Jacó, e foi ampliando essa revelação por meio dos profetas, Isaías, Daniel, por meio dos salmos messiânicos, por meio da palavra e da promessa feita a Davi, que o Messias seria da descendência dele. O Senhor foi ampliando essa revelação, que os povos da terra se tornariam benditos, como os patriarcas haviam se tornado benditos. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações se tornariam benditos, como Abraão, Isaac e Jacó haviam se tornado benditos. E o Senhor foi ampliando essa revelação. Agora, para nos tornarmos benditos, Jesus tinha que nascer, morrer naquela cruz, vencer o pecado, o diabo, a morte, e subir aos céus. Antes de subir aos céus, não está na Bíblia assim do nada, está totalmente conectado com a aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, está conectado com a aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai, está conectado com a aliança que Deus fez com o rei Davi, está conectado com a aliança que Deus fez com Salomão quando respondeu a oração consagrando o templo, está conectado com as palavras proféticas sobre o Messias. Então, antes de subir aos céus, não é à toa que Jesus disse: façam discípulos de todas as nações, porque é em Jesus que pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações se tornam benditos. Façam discípulos de todas as nações. No final de Marcos, Jesus diz a mesma coisa com outras palavras: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nas versões mais modernas, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas.
todas as pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Lá em Lucas está assim: importa que o Cristo sofresse, padecesse, ressuscitasse no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Em João está assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Em Atos está assim, Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria, até os confins da terra. Não é à toa que em Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, Jesus está dizendo, com palavras diferentes: preguem em toda a terra, façam discípulos de todos os povos, tribos, línguas e nações, porque esse é o plano redentor de Deus, salvar pessoas de todos os povos, revelando-se a Israel, e essa revelação a Israel, a etnia que ele formou do zero, iria para todas as nações da terra, e ela está vindo para todas as nações da terra, por meio da Bíblia, que é um milagre. Não tem etnia na terra que recebeu um livro como a Bíblia e preservou este livro. Foi preservado por escribas e mais escribas, escribas e mais escribas, até nós termos a quantidade de manuscritos que temos para poder publicar a Bíblia. Eles estão todos lá em Londres, no Museu de Londres, os manuscritos da Bíblia. Alguns estão em Israel, outros estão no Vaticano. Então, só eles produziram um livro e preservaram durante séculos. Nenhuma outra etnia fez isso. E esse livro foi preservado porque Deus falou e cumpriu. Abraão, você vai ter um filho, teve um filho. Abraão, sua descendência vai multiplicar, multiplicou. Abraão, a sua descendência vai ser escrava, foi escrava. Abraão, vou tirar a sua descendência do Egito, tirou. Abraão, vou dar a terra prometida para vocês, a terra de Canaã, deu. E assim o que Deus falou, ele foi cumprindo, foi cumprindo. Então o texto tem credibilidade pelo cumprimento. E por isso eles preservaram, e hoje a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, e quando pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações leem a Bíblia, pela Bíblia eles são abençoados. Abraão, Isaque e Jacó, em ti serão benditos todos os povos da terra. Somos benditos não só pela Bíblia, mas principalmente porque a Bíblia fala da pessoa e da obra de Jesus. Quando as pessoas recebem Jesus, elas se tornam benditos através da obra redentora de Jesus. Então, este é o sinal do fim. Durante 20 séculos, tinha terremotos, maremotos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, falsos cristos, falsos mestres. É o princípio das dores. Crentes são maltratados e mortos, princípio das dores. Quando Israel volta para a terra, é uma indicação, agora vai poder ter em algum momento da história a guerra do Armagedon. Mas ainda assim, por todos os primeiros 20 séculos, em nenhum momento a gente podia dizer o Evangelho chegou pela primeira vez na história a todos os povos, tribos, línguas e nações. Não dava para dizer isso. No final do século XX, surge a computação. O Brasil tinha um governo militar que fez com que tivesse reserva de mercado, porque o Brasil disse que ia desenvolver computação sozinho, não queria ajuda dos americanos, mas lá no Vale do Silício, na Califórnia, a Apple e a Microsoft estavam cada vez mais se desenvolvendo, e o Brasil ficou muito para trás, a nossa linguagem de informática, o nosso computador, não dava para vencer os americanos, mas por causa da reserva de mercado, estava todo mundo aqui datilografando, e tinha então, quem tinha mais dinheiro comprava a máquina Olivetti elétrica. Nossa, era demais. Se tivesse Olivetti elétrica, você estava abafando mesmo de progresso. E lá na Califórnia já tinha computador, na Europa, todos os lados. Aí o presidente Collor foi eleito e disse, eu vou abrir o mercado. E abriu.
Aí começou a chegar computador, o pessoal tinha até medo de computador. Eu sou da geração que tinha medo de computador, mexer em computador dava até medo na gente. A gente não tinha medo desse negócio que a gente nunca tinha visto, só que a computação foi aumentando, crescendo. E por causa disso foi possível que houvesse pesquisas mundiais sobre quantas etnias tem. Quantas já receberam o evangelho ou não receberam? Os americanos tinham milhões de dólares, muito dinheiro, e as organizações americanas foram então catalogando quem tem o evangelho, quem não tem o evangelho. Nós estamos falando de etnias. Presta bem atenção, não estamos falando dos estados modernos. Presta bem atenção, Jesus disse etnias, é isso que ele falou, ele não falou estado moderno. Sabe o Brasil, o nome do nosso país é República Federativa do Brasil, é um Estado moderno. O Brasil se tornou Estado em 15 de novembro de 1889. A Itália se tornou Estado em 17 de março de 1861. Isso é um fenômeno muito recente. Muitos dos estados modernos se tornaram estados no século XIX, outros se tornaram estados no século XVIII. Israel se tornou estado no século XX, isso é coisa muito recente. Então Jesus não disse, vai e prega para os estados modernos, ele disse, prega para as etnias. Em cada estado moderno tem muitas etnias. O Brasil tem quase, se não me engano, 260 povos tribais. Mais os brasileiros, isso aí é uma outra etnia. Então você vai ter, por exemplo, na Bolívia tem 27 etnias, na Guatemala tem muitas etnias, na Indonésia tem muitas etnias, por toda a África, Nigéria tem muitas etnias, Angola, Moçambique tem muitas etnias, África do Sul tem 12 povos tribais, os mais famosos são os Zulus, mas tem outros 11 povos tribais dentro da África do Sul. Jesus disse que quando o evangelho chegasse nas etnias, quando Deus cumprisse a promessa, em ti serão benditos todos os povos da terra, aí nós poderíamos falar para nós mesmos, estamos no fim do fim. É isso que Jesus disse, né? E então, lá no final do século XX, os americanos conseguiram catalogar, faltava nos anos 80, 13 mil povos sem o evangelho. No final do século XX, no ano 2000, tinha 2 mil povos sem o evangelho. Em 2010, no grande congresso de Lausanne, em Cape Town, eu e Márcia estávamos lá, faltava 1.000 povos sem o evangelho. Em 1998, Patrick Johnston, que lançava o livro Intercessão Mundial, com cada página o nome de um país, e naquelas páginas, 2, 3 páginas, estava lá, nesse país tem tantas etnias. Estava tudo catalogado, e o movimento missionário mundial orando, Senhor, o evangelho tem que chegar em todas as etnias, e uma mobilização como nunca se viu na história, a partir dos anos 80, para levar o evangelho a todas as etnias. É nesse contexto que surge a Missão Antioquia, e a Missão Antioquia está fazendo a sua parte, porque está escrito que é para chegar o evangelho em todos os povos, tribos, línguas e nações, é para acontecer isso aí. 1998, o que publicava esse livro estava vivo, o Patrick Johnston, publicava esse livro, Intercessão Mundial, ele fez uma previsão, 1998. Ele disse, até 2008, o Evangelho terá chegado pela primeira vez na história em todos os povos da terra. Ele previu isso em 98. Em 2008, já era para ter chegado, porque a potencial era enorme. Havia esse movimento missionário mundial, quase 1 bilhão de crentes no mundo, então havia mesmo essa possibilidade do evangelho chegar a todos os povos da terra, ainda nos nossos dias. Agora, de 1998 até 2008, nós estamos em 2025, a quantidade de pessoas se convertendo aumentou, a quantidade de missionários indo para as áreas menos evangelizadas do mundo aumentou. A informática, então, irmão, a gente não sabe nem entender mais, porque agora nós estamos nos dias da inteligência artificial. Agora eu tinha medo de computador, agora eu estou com medo da inteligência artificial. Meu Deus, onde vai parar isso?
E nós, aqui nos dias aqui da pandemia, surgiu o 5G no Brasil, porque sempre no Brasil demora, se vocês lembrarem, foi o presidente Bolsonaro, né, que resolveu como é que esse negócio ia entrar no Brasil. Aí os chineses ganharam, a Huawei ganhou, que eles que iam colocar 5G. Então, todas as antenas do Brasil são chinesas. Ainda que os aparelhos podem ser dos Estados Unidos ou da Coreia, e os sistemas nos celulares sejam dos americanos ou dos coreanos, mas as antenas são chinesas. As antenas do 5G são chinesas por todo o país, que foi coisa do presidente Bolsonaro. É bem recente na história. Agora, com o 5G, você pode fazer uma reunião na internet, falando com alguém que está na Indonésia, na Austrália, na Rússia, em qualquer canto da Terra, no Saara, Saara, se tiver 5G lá, na Sibéria, não sei aonde, você pode conversar como se estivesse na mesma sala, com atraso de milésimo de segundo. Você pode orar, discipular, fazer culto, fazer uma série de coisas, coisa dos nossos dias. Então, isso tudo facilitou demais a comunicação, e nós podemos dizer hoje, sem medo de errar. Vou dar um detalhezinho aí, sem medo de errar. O Evangelho chegou a todos os povos, tribos, línguas e nações nos nossos dias, sem medo de errar. Terremoto tem desde o primeiro século. Matar crente está matando desde os dias do Império Romano, desde os dias que Estevão foi apedrejado. Então, crente ser morto, esses sinais existem há muito tempo. O que não existia era o sinal do fim. O sinal do fim, que não é princípio das dores. Mateus 24, 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo. Presta bem atenção, eu vou ter que explicar aqui, eu vou ter que destrinchar. Será pregado, no grego é o verbo kerusso, pregar, tem a ver com falar, proclamar. Parece que é detalhe bobo, mas não é detalhe bobo. Será pregado esse evangelho do reino. O evangelho do reino é o evangelho de Jesus. A pessoa sai das trevas, vem para a luz. Sai do império das trevas, vem para o reino de Deus. O evangelho do reino é o evangelho de Jesus. Em Jesus ele é salvo. Será pregado o evangelho de Jesus por todo o mundo. Lá no grego é por todo o mundo habitado, para testemunha a todas as nações. No grego é etne, a todas as etnias, não a todos os estados modernos. Então virá o fim. Isso aqui é diferente. Isso aqui é diferente de princípio das dores. Isso aqui é diferente de começo do fim. Jesus disse, esses sinais têm que acontecer. Quando acontecer, não apavora. É o início. Agora, quando ele disse, quando o evangelho chegar em todas as etnias, é o fim. O evangelho chegou pela primeira vez na história em todas as etnias nos nossos dias. Tem uma fraçãozinha aí que eu já vou explicar já. Tem uma fraçãozinha aí, mas que não vai impedir de Jesus voltar. Mas nós podemos dizer, pela primeira vez na história, o evangelho está sendo pregado em todos os povos, tribos, línguas e nações. Isso é sinal do século 21. 1998, Patrick Johnson estava dizendo, até 2008 vai chegar. Em 2025 a gente pode dizer, chegou. O evangelho está sendo pregado. Porque agora o movimento missionário, eu sou do movimento missionário, de repente você vai ver uma estatística aí, falta 7.000 povos. Botei meus irmãos na parede e falei, irmãos, por que vocês estão falando 7.000 povos? Tinha caído para 13, para 2, para 1.000, agora vocês estão falando 7.000. Não, porque chegando lá pode ter 2, 3 dialetos. Mas aonde estão esses povos? Bom, esses povos estão no norte da África. Nós conhecemos tudo sobre o norte da África. O evangelho está sendo pregado no norte da África. Está sendo pregado de maneira presencial. E quando não é possível ali daquele principado que tem ali no sul da França, Principado de Mônaco, saem umas ondas tão fortes de rádio que todo o norte da África que fala francês e árabe ouve o evangelho. De tão forte que é o programa de rádio. Lá no Oriente Médio tem satélite mandando programa cristão para todo o Oriente Médio, feito por nacionais que falam a língua sem sotaque ali
ali de algum canto do satélite, está mandando ali programas para eles. E fora que a gente sabe o que Deus está fazendo no Egito, a gente sabe como Deus está fazendo na Arábia Saudita, a gente sabe o que Deus está fazendo entre os iemenitas do Iêmen, que às vezes não converte aqui, mas converte lá, porque tem muita movimentação de pessoas nos dias de hoje. A gente sabe o que está acontecendo, o evangelho está sendo pregado nessas etnias, mas eles falam 7.000, porque eles falam assim, porque não tem uma igreja lá. Eu falei, gente, esse não é o sinal. O sinal não é, haverá liberdade religiosa para colocar igrejas. Não, esse não é o sinal. A Bíblia será traduzida em todas as línguas, esse não é o sinal. O sinal é, será pregado, pode ser na língua materna, na segunda língua, na terceira língua, não importa, será pregado. E pessoas falam 2, 3 línguas, normalmente falando aí ao redor do mundo, e elas podem receber o evangelho na segunda língua, na terceira língua, na primeira língua. O evangelho está sendo pregado. Aí perguntando e olhando as listas ali dos 7.000, onde eles estão? Eles estão na Ásia Central, tanto povo aqui, tanto povo ali, tudo na Ásia Central, né? Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Azerbaijão, terminam Kuão, Ásia Central, são os países da Ásia Central. O evangelho está sendo pregado na Ásia Central. E agora, com a internet, se você sai de um lugar fechado e você tem 200 amigos, você conseguiu imigrar por causa da perseguição, você grava um áudio dando seu testemunho e vai lá para todo mundo fechado o seu testemunho. O evangelho será pregado. Agora a eletrônica está facilitando isso como nunca, como nunca. Você pode ver aí no YouTube, está lotado nas mais diversas línguas, de ex-muçulmanos, ex-judeus, dando testemunho para todo o mundo islâmico, porque pela informática o evangelho está sendo pregado. A gente pode dizer que no século 21, pela primeira vez na história, o evangelho está sendo pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações. Não é igual dizer que tem liberdade religiosa, que vai poder construir a igreja, que vai conseguir traduzir a Bíblia. Isso é outra história. O sinal é, será pregado. Quando estiver sendo pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, então é o fim. E será, é o fim do fim. E será pregado esse evangelho do reino para testemunha a todas as etnias, então virá o fim. Isso é diferente de terremoto. O terremoto tem desde o 1º século. Pompeia foi engolida por terremoto. Terremoto tem, fome tem, anticristo, falso profeta, crente sendo morto, a maldade aumentando. Esses são os sinais, princípio das dores. Quando Israel voltou para a terra, bandeirinha vermelha, e agora pode ter guerra do Armagedon, mas ainda não tinha chegado em todos os povos. O evangelho está sendo pregado pela primeira vez em todos os povos da terra nos nossos dias. Para não dizer que não volta uma vírgula de não sei o que, falta, e é no nosso Brasil. No Vale do Javari, você pode pesquisar depois, tem 27 tribos. Dessas 27 tribos, algumas vêm aqui para cidades e já falam português, tem interação aqui com o Brasil. O evangelho pode ser pregado porque eles vêm aqui. Tem aqueles que sabem que tem o Brasil e não quer conversa com o Brasil. E tem aqueles que nem sabem que o Brasil existe. Mas são tribos de 100 pessoas, 200, 300. Se você juntar a população das 27 tribos, é pouca gente. É impossível entrar lá, porque tem as atividades criminosas, que se você entra extraindo o que eles estão extraindo, e se você entrar lá, eles matam, que nem entrar num morro lá no Rio de Janeiro. Se você entrar nessas áreas controladas por eles matam, isso está nos jornais. Foi morto jornalista inglês, tentou entrar lá, eles vão matar. E também, se não forem mortos por eles, essas tribos mais fechadas, de 100, 300 pessoas, estão dando flechada em todo mundo que aproxima. Pesquisador da USP e tudo mais. Não tem autorização para entrar, a FUNAI não deixa entrar, o C organizado não deixa entrar, e também os índios dão flechada. Então, é impossível.
Mas se você pensar isso em termos de população mundial, é 0,000. Se chegar a hora do Senhor autorizar o reino do anticristo, e mesmo durante o reino do anticristo, o evangelho vai chegar em todos os povos. E se não der para entrar lá de jeito nenhum, porque eles não flechada, Jesus vai aparecer para eles lá. A palavra de Deus vai se cumprir. Quem pregou para Abraão? Deus apareceu para Abraão. Quem pregou para Jacó quando foi dormir e teve o sonho? Deus apareceu para Jacó. Quem pregou para Moisés quando estava no deserto? Deus apareceu para Moisés. Quando chegar a hora que não dá para chegar, eles dão flechada, o anticristo já está na terra e Jesus vai aparecer para eles. Falta 0,000 para a gente dizer que o evangelho está sendo pregado a todos os povos da terra. Hoje é 99,9999 do evangelho está sendo pregado para os povos da terra. Esse é o sinal do fim. E nós temos o sinal, os dois sinais que nós estamos no fim do fim. O retorno de Israel para a terra, e aqui ninguém está santificando Israel. Israel pode ter retornado com justiça, injustiça, fazendo errado, fazendo certo. Ninguém está dizendo que eles são santinhos. O fato é que eles voltaram. Isso é indiscutível. E eles são odiados cada vez mais. É indiscutível que está criando as condições para a guerra do Armagedon. E é indiscutível que pela primeira vez na história, o evangelho está chegando a todas as etnias, até pela questão eletrônica. E eu vou dizer uma coisa para vocês, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Esse negócio de controlar a rede social, esquece, é impossível. Sabe, um país fechado lá na Ásia, aquele grandão e muito rico, que manda no mundo, é impossível. Porque se falar que não pode, eles criam um aplicativo que parece que é um joguinho, depois de vários passos dentro do aplicativo, você acha a Bíblia ali para você ler e para você ouvir. E se você quiser fazer um aplicativo que parece que é um joguinho, parece que não é nada, depois ali dentro daquele lugar você tem um jeito de mandar mensagem criptografada para todo canto que você quiser. E se você ainda quiser conectar via VPN em algum lugar do mundo, você conecta e o seu governo não tem como saber. E de tal maneira que naquela era que parece super fechada, está todo mundo usando a tecnologia de um jeito muito mais requintado do que o nosso aqui, e não tem jeito de regulamentar esse negócio de rede social. Você pode esquecer disso aí, porque a hora que falar que aprovou que não pode, vai aparecer aplicativo, vai aparecer VPN, vai aparecer tudo. É impossível. É impossível. O evangelho está sendo pregado, ele vai ser pregado para todas as etnias, e então vem o fim. E nós estamos nos dias que podemos dizer que esse sinal foi cumprido, está sendo cumprido pela primeira vez na história. Só que Deus que tem uma contabilidade lá, que ele vai dizer, agora é hora do anticristo aparecer. A partir desse momento, a resposta de Jesus fica mais complexa. Então, antes de eu ler o texto, porque não adianta eu ler, porque você vai boiar. Então, a partir desse momento, presta bem atenção, para você entender os próximos versos. Como Jesus disse que quando tiver este sinal, é o fim. A partir daí, ele passa a falar do anticristo. Ele passa a falar do anticristo mencionando o profeta Daniel, o que exige conhecimento, então presta bem atenção aí. Daniel estava na Babilônia. Ele foi no primeiro exílio, chegou lá mais ou menos com 15 a 20 anos de idade. Ele já estava há 20 anos na Babilônia, ele já era o chefe dos sábios, ele já era o governador da província da Babilônia. Quando Jerusalém cai e é destruída, e o templo, como o profeta Jeremias havia dito, ele ainda fica mais 52 anos, até onde a gente sabe, na Babilônia. Ele ficou pelo menos 72 anos na Babilônia. A gente não sabe exatamente quando ele morreu, mas estando ele na Babilônia, Jerusalém estava no chão. O templo estava no chão. Ele recebeu uma revelação, que é essa daqui. A partir do momento que for dado a ordem de restauração de Jerusalém, que estava no chão, vai ter 70 semanas. 7 mais 62, 69. Na semana 69, ao completar a semana 69, o Messias é morto.
Aí tem a semana número 70, que em Daniel está totalmente conectada ao reino do anticristo. Durante muitos séculos, isso é uma mensagem simbólica, profética, que a gente boia e todo mundo boiou, porque estava codificada a mensagem. Os séculos foram passando, Jesus morreu no ano 33 da era cristã. Os eruditos fizeram o cálculo. Dada a ordem de restauração de Jerusalém, Jesus morto no ano 33, e se deu 483 anos, 69 semanas, dividido por 70, eles não sabiam exatamente o tempo das semanas, faltava a semana número 70, mas dividiram 69 por 70, deu 6,9 anos. Então eles concluíram, aí está faltando uma semana aqui no nosso cálculo, então podemos concluir que são semanas de 7 anos. Então 7 semanas, sai a ordem, 49 anos, 7 vezes 7 para a reconstrução de Jerusalém, quando chega Neemias e dá o tapa final. Mais 62 semanas, 434 anos, Jesus é morto na cruz. 69 semanas estão cumpridas, falta a última semana. A última semana é futura, quando Deus revela para o profeta Daniel esse governo mundial que manda em todos os povos, tribos, línguas e nações, simbolizado por uma besta que tem 10 chifres e tudo mais, muito mal, inimigo das coisas de Deus, cheio de blasfêmia. A terra passa por um período muito terrível, e lá em Daniel 7, no final desse governo, o Filho do Homem vem nas nuvens, destrói esse governo, e Jesus e os santos reinam para todo sempre. Mas a partir do momento que foi possível fazer o cálculo, conclui-se que a semana tem 7 anos. Então o reino do anticristo tem 7 anos. Para ficar isso mais concreto, lá em Daniel fala de 1.200 dias, que o anticristo está barbarizando. 1.200 dias são 3 anos e meio. Lá em Apocalipse fala das 2 testemunhas do Apocalipse, que estão na grande tribulação, fazendo milagres que nem Moisés e Elias, e o anticristo e o falso profeta fazendo milagres igual Elias. Inclusive Apocalipse diz que o anticristo e o falso profeta vão fazer cair o fogo do céu que nem Elias. É literalmente igual Elias. As 2 testemunhas e o anticristo e o falso profeta fazendo milagres espetaculares, como Moisés e Elias. E lá em Apocalipse, o anticristo mata as 2 testemunhas do Apocalipse, que em Apocalipse, as 2 testemunhas trabalham por 1.200 dias, 3 anos e meio. Então tem 3 anos e meio da grande tribulação, que as 2 testemunhas do Apocalipse, o anticristo e o falso profeta, estão fazendo milagres espetaculares durante os primeiros 3 anos e meio desse governo mundial de 7 anos. Mas quando o anticristo mata as 2 testemunhas do Apocalipse lá em Jerusalém, então o povo pensa assim, vai ver que ele era mais poderoso mesmo, porque ele conseguiu matá-los. Nessa hora ele entra no 3º templo que ele terá reconstruído durante a grande tribulação, falando blasfêmias, coisas horríveis que a Bíblia não especifica, mencionado em Daniel, mencionado pelo apóstolo Paulo, mencionado em Apocalipse. E aí começam os 1.200 dias, os 3 anos e meio do anticristo, que são os piores de todos, são os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Então, tendo chegado o evangelho a todos os povos, lá na contabilidade de Deus, e ele chegou pela primeira vez da história nos nossos dias, só que tem uma contabilidade de Deus que nós não sabemos. Em algum momento Deus vai falar, chegou agora no século 21, mas não está no nível que eu havia prometido. Quando chegar no nível que Deus disse que ele vai liberar o reino do anticristo, vai aparecer o anticristo. Em Daniel, ele é chamado abominável da desolação, porque através de muitas abominações à luz das Escrituras, haverá muito sofrimento no planeta Terra. Jesus se refere a ele, citando Daniel como abominável da desolação.
Paulo se refere a ele como homem da iniquidade. O apóstolo João, na primeira epístola de João, diz que já há muitos anticristos entre nós, fazendo uma referência a ele como o anticristo. Em Apocalipse, ele é chamado a besta que sobe do mar. Então, tem várias descrições para ele. Então, ele vai aparecer. Quando ele aparecer, são os últimos 7 anos antes de Jesus voltar. O pior período da história. A coisa vai ficar feia, que dói. E nós cremos, em termos gerais, que a igreja arrebatada no começo da grande tribulação deve ser. Ninguém tem absoluta certeza sobre isso. Eu penso que a gente passa os primeiros 3 anos e meio, a gente vai ver o anticristo e as 2 testemunhas, somos arrebatados no meio. E tem gente que acha que é no fim, as opiniões variam, ninguém consegue ter absoluta certeza sobre essas coisas, mas em termos gerais nós vamos subir, a coisa vai ficar feia aqui, e nós vamos estar com Cristo, porque tem vários textos em Apocalipse que a igreja glorificada está adorando e fazendo declarações antes de voltar com Jesus, portanto ela vai ser arrebatada em algum momento antes da segunda vinda de Jesus, para poder voltar com Jesus. A coisa vai ser tão feia quando ele surgir, que Jesus falou, se você estiver em tal lugar, vai para o campo, está no telhado, nem entra em casa, some, vaza para o lugar mais remoto possível, porque a coisa vai ficar muito feia. Então, tendo dado o sinal do fim, será pregado esse evangelho do reino, como testemunha todas as etnias, então virá o fim, Jesus entra no reino do anticristo, os últimos 7 anos da história, antes de Jesus voltar. Verso 15. Agora Jesus vai falar de Daniel, vai falar do reino do anticristo. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, o anticristo, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Os últimos 7 anos da história antes de Jesus voltar. A gente crê que a igreja encontra com ele nos ares, possivelmente no começo da grande tribulação, ou com 3 anos e meio, e nós vamos voltar com ele, mas agora a coisa vai ficar feia, feia mesmo, como está profetizado. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, vai para áreas remotas. Quem estiver no terraço, não desça para tirar da casa alguma coisa, vai sumindo, some. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Como é que mulher grávida vai agir rápido? Não vai. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. Tem lugares do mundo que o inverno é muito rigoroso, a pessoa vai morrer no caminho. Nem no sábado. Sábado tem culto de ceia, não vai faltar na ceia. Verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Grande tribulação que concluímos pelos cálculos de 7 anos. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olha, aqui está o Cristo, olha, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Presta bem atenção, agora ele não está falando dos falsos cristos e falsos mestres ao longo de séculos. Ele está falando dos falsos cristos e falsos mestres e profetas no período da grande tribulação. Apocalipse deixa claro, é o próprio anticristo e a besta que sobe da terra, o falso profeta, que juntos estarão fazendo sinais espetaculares, como se fossem Elias. Verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Os dias estarão terríveis. E alguém fala, olha, o Cristo está ali, o Cristo está ali, o Cristo está ali. Jesus fala, não vai. Se você ficou na grande tribulação, se você não foi arrebatado, não vai, porque não sou eu. Eles estarão fazendo sinais espetaculares como Elias. Não vai atrás, não sou eu. Não é assim que eu vou voltar.
A primeira vez ele veio humilhando-se no tempo, no espaço, se tornou homem, nasceu na manjedoura, no estado de humilhação, mas ele vai voltar em grande poder e glória. Ele está no deserto, ele está no telhado, ele está no deserto, ele está aqui, ele está ali. Ignora, ele não vai voltar assim. Ele vai voltar de maneira espetacular. Todo olho verá quando Jesus voltar, vai ser espetacular. Verso 26. Portanto, se disserem a vocês, ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, ele está no interior da casa, não acreditem. Vai ser assim, vai ser espetacular. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vai ser espetacular. Presta bem atenção aqui. No final da grande tribulação, 7 anos, profetizado por Isaías, por Jesus e Apocalipse. Não sei o que Deus vai fazer, mas vai ficar tudo escuro. O sol vai escurecer, a lua, tudo escuro, vai estar o maior breu. Quando Jesus aparecer no céu com milhões de anjos, a igreja glorificada, vai ter um brilho da glória de Deus e todo mundo vai ver. E os estudiosos pensam que ele fica no ar lá, para todo mundo ver. A terra tem que dar uma volta, né? Porque se ele está desse canto, o canto de cá não está vendo. Então eles acham que ele vai ficar lá 24 horas lá no céu. Pode ser, ninguém sabe. Eu penso que não. Eu penso que ele vai estar no Oriente, metade da terra vê que nem um relâmpago, ele vai para o outro lado. E toda a terra vai ver. Antes dele descer, ele virá nas nuvens em grande poder e glória, e todos verão. Porque assim como o relâmpago, verso 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Verso 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, no final da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, não literalmente as estrelas, porque se elas caírem aqui no planeta Terra, elas são maiores do que o planeta Terra. Apocalipse tem um texto lá que fala que são meteoros de 30 quilos, então as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. É no finalzinho da grande tribulação, fica tudo escuro. Isaías falou isso, Jesus acaba de falar isso aqui, e Apocalipse fala isso. Então ele vem, todo olho verá. Verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O Filho do Homem, irmãos, lá em Daniel, é o Jesus mesmo. É o Filho do Homem que aparece nas nuvens, Daniel 7, destrói o reino do anticristo, reina para sempre, os santos reinam com ele. Quando Jesus usava esse título para ele estava fazendo referência a Daniel 7. Ele é o Filho do Homem. Ele é o Filho de Deus que se tornou homem, ele é o Filho do Homem, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Davi, para que eu e você fôssemos salvos. O Filho do Homem, nas Escrituras, é Jesus voltando em grande poder e glória, não é Jesus em estado de fraqueza. É Jesus nas nuvens voltando em grande poder e glória. Quando Caifás estava nervosinho, porque Jesus não abria a boca, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse, eu sou, e você verá o Filho do Homem à direita do Poderoso vindo nas nuvens. O que Jesus disse para Caifás a paixão de Cristo está para começar, está começando, né? A história não acaba aqui não, eu vou morrer, ressuscitar, vou ser exaltado e vou voltar em grande poder e glória. Verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, porque estarão servindo o anticristo, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Jesus vai voltar de maneira espetacular, com milhões de anjos, a igreja glorificada, e todo olho o verá. A terra vai estar num breu só, mas quando ele se manifestar, o esplendor da glória de Deus será visto de todas as partes da terra, e Jesus vai voltar em grande poder e glória. Verso 31, ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos,
de uma e outra extremidade dos céus. Verso 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus não sabia, mas agora ele sabe, porque agora ele está exaltado à direita de Deus Pai. Lá em Apocalipse, ele recebe toda a autoridade de Deus Pai, é ele que abre os selos, ele tem toda a autoridade sobre os selos em Apocalipse, sobre as trombetas e sobre as 7 taças da ira do Cordeiro. Tem toda a autoridade, ele sabe o calendário inteiro agora, ele sabe quando vai abrir o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, quando vai tocar a primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sétima, ele sabe tudo, mas não quando ele estava aqui no estado de humilhação. Verso 33, e já estou terminando. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Irmãos, sem medo de errar. Se tem um pastor que não é sensacionalista, sou eu. Não sou sensacionalista. Se tem uma pessoa que não joga o paletó para a pessoa receber unção, cair no chão, sou eu. E se eu jogar o paletó, irmão, eu saio correndo e pego o paletó de volta. Eu não vou dar meu paletó para ninguém. Se tem uma pessoa que é racional, pé no chão, sou eu. Se tem uma pessoa que lê a Bíblia, estuda, sou eu mesmo. E vou dizer uma coisa para você, sem medo de errar. O Evangelho está sendo pregado em todos os povos, tribos, línguas e nações. Falta só o Vale do Javari. Se somar todas aquelas tribos lá, deve dar 3.000 pessoas. Não é por causa dessas 3.000 pessoas que, se chegar a hora de Deus autorizar o aparecimento do reino do anticristo, vai aparecer a qualquer momento. Você quer saber? É totalmente possível controlar a humanidade inteira hoje. Quer saber? Lá na China, as grandes cidades têm milhões de câmeras. Eu posso provar isso para você se você duvidar. As grandes cidades têm milhões de câmeras conectadas a uma central com inteligência artificial. E você tem regra para tudo. E você é observado para tudo. Pelo seu rosto, a sua aparência, a inteligência artificial, sabe o que você está fazendo o tempo todo. Se você sair de casa, eu posso provar isso para vocês, tem documentários da televisão estatal alemã. Se você sair de casa, está em inglês, se você sair de casa e jogar o lixo do jeito errado, na lixeira, as câmeras com a inteligência artificial emitem uma advertência que vai chegar na sua casa, que você jogou o lixo do jeito errado. Se você jogar mais uma segunda vez, uma segunda advertência. Se você jogar mais uma terceira vez, uma terceira advertência. Se você jogar a quarta vez, aí você está na China. Não pergunta para mim o que vai acontecer com você, porque você está na China. Se você jogar o lixo errado lá na China, nas grandes cidades, não estou dizendo que tem câmeras no país inteiro. Xangai, todas essas grandes cidades, todo mundo é observado, até jogar o lixo na rua está totalmente controlado. Hoje tem tecnologia, esse negócio da inteligência artificial, irmão, vai pegar. Vai pegar. Uma hora dessa, a gente vai estar mais do que observado, mas daqui a pouco vai começar a chegar advertência para nós aqui também, porque vai ter a inteligência artificial em tudo quanto é canto. Então, está muito fácil de controlar a população mundial. E você quer saber, como é que vai ser o reino do anticristo? Vai ser uma aliança de governos. Imagina hoje, Estados Unidos disputa muito com a China e vice-versa. Imagina que eles resolvem fazer uma reunião e concordar. Nós vamos fazer aqui um plano econômico mundial para o mundo todo, e um plano militar para o mundo todo. Isso vai ser o governo mundial. Basta esses dois concordarem, que já vai ser. Não está difícil de concordar. E não está difícil de concluir. Eu não estou dizendo data nenhuma, não estou dizendo quando vai começar o reino do anticristo, não estou dizendo isso, não estou dizendo a hora que Jesus vai voltar. Estou dizendo para você que o Evangelho chegou em todas as etnias pela primeira vez na história, nos nossos dias. Isso é sinal do fim. E, sem medo de errar, eu sou um pastor com o pé no chão. Eu sou um pastor que, para crer em profecia, irmão, primeiro eu vou pôr na... Pode vir 200 profetas aqui, pastor, Deus está me mostrando, Deus está falando, Deus está mandando falar. E não significa quase nada para mim. Eu vou anotar, vou orar e vou esperar em Deus. Tem um pastor pé no chão, sou eu. E vou dizer uma coisa para você.
Nós temos o sinal do fim hoje pela primeira vez na história. E nós temos condição de governo mundial hoje. E nós temos condição de controle de cada cidadão da face da terra hoje. E os pessoal aí das Big Techs, né? Do Facebook, YouTube e Amazon, eles estão dizendo que a inteligência artificial vai chegar num nível tão grande que um monte de gente vai ficar desempregado, porque a inteligência artificial vai fazer os programas dos programadores, que os programadores hoje fazem programas, né, para gerir aí a informática. Vai chegar uma hora que a inteligência artificial vai fazer mais rápido do que ele e melhor. Que é questão de dias aí, de alguns anos, a inteligência artificial vai fazer muita coisa. Bom, eu já estou usando a inteligência artificial. Antes de pregar aqui, quando eu estou quero saber rapidamente uma coisa de Josafá, eu pergunto lá, e Josafá, quem foi os inimigos? Tá, inteligência artificial, que pastor Silas para você. Estou fazendo pesquisa rapidinho com a secretária do anticristo, enquanto eu posso. Estou usando, a secretária do anticristo está me dando uma força, mas chegar uma hora, irmão, que a secretária do anticristo vai me entregar. Ele já fez tanta pesquisa, já perguntou tanto, esse aí é perigoso. Então já vou estar lá na inteligência. Isso é pastor Silas, isso é pastor Silas. Quando quer fazer pesquisa, pergunta para mim. Então pode prender esse aí, pode prender esse aí. Mas eu creio que eu vou ser arrebatado, irmão. Antes da coisa ficar feia, eu vou ser arrebatado. Quando nós virmos esses sinais, está próximo. Quando nós falamos próximo, irmão, se demorar 100 anos, isso é próximo, à luz da eternidade. Eu não estou marcando a hora. Eu estou dizendo, nós não temos mais na história só sinais do princípio das dores. Nós não temos mais. Nós temos Israel, que retornou já há algumas décadas, mais de 70 anos, quase 80 anos. E nós temos o Evangelho sendo pregado em todas as etnias. Nós estamos no fim do fim. Com essa inteligência artificial desenvolvendo como ela está, e o governo mundial vai ser uma aliança de governos, em algum momento eles vão concordar. O Trump falou esses dias uma coisa que à luz da escatologia ela é tremenda. Ele falou, olha, por que não pega esses 3 milhões de palestinos em Gaza, vamos parar com essa guerra? Vamos botar eles no Egito, na Jordânia, em outro país? Os bilhões que gastam na terra, na guerra, gasta construindo cidade para eles, acabou o conflito. Ainda dá uma verba para eles mensal, acabou o conflito. Não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que tem presidente mundial pensando coisas assim, que viabilizarão a paz no Oriente Médio, profetizada lá em Daniel, que vai haver uma paz no Oriente Médio no início do governo mundial. E você tem um presidente como o Trump falando, vamos acabar com isso? Nós temos dinheiro, a gente gasta bilhões em guerra. Gente, dá para construir cidade para eles. Dá para fazer isso, dá para fazer. Vamos parar. Nos nossos dias, irmãos. Então, sabe o que você faz como crente? Lê a Bíblia e faça oração. Não falta no culto. Ore para a sua fuga não ser no sábado, que sábado sem ceia. Não falta no culto. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos orar por nós, orar pela nossa família. Ora por mim também, porque eu já estou de parceria com a inteligência artificial para fazer esse sermão. Quer dizer, só para levantar informações. Quem faz o sermão é a minha meditação diante de Deus com o Espírito Santo. É a minha comunhão com Deus. Mas pesquisa, eu estou fazendo rapidinho, eu faço com a inteligência artificial agora. Ela não me dá sermão pronto, eu não aceito sermão pronto de inteligência artificial, não aceito aula pronta, nada disso. O Espírito Santo tem que falar, tem que agir, mas fazer pesquisa com inteligência artificial está facinho, irmão, está uma moleza, está maior moleza. Mas vamos orar, enquanto eu estiver orando, faça a sua oração também. Pai amado, nós podemos dizer pela primeira vez que estamos no fim do fim. Pai amado, não é hora de distrair, essa quantidade de informações no celular não pode atrapalhar a nossa vida de oração. Essa quantidade de informações no celular não pode atrapalhar nossa leitura bíblica. As aflições dessa terra não podem esfriar nossa fé. As confusões não podem esfriar nossa fé. Podemos até dizer que essa inimizade esquerda-direita que cria tanto ódio também não pode atrapalhar nossa comunhão com o Senhor. Nós estamos no fim do fim.
É momento de intercessão, é momento de consagração, é momento de arrependimento de pecados, é momento de vigilância, é momento de orar pelos familiares, é momento de abençoar os inimigos, é momento de amar o próximo, é momento de pedir para o Senhor que nós venhamos amá-lo mais do que tudo. Nós precisamos de descanso, nós precisamos de lazer, nós somos seres humanos, mas nós não podemos, Senhor, estar viciado em nada, nem na televisão, nem na internet, em nada, que tire completamente o tempo e a comunhão com o Senhor. Nós estamos nos dias que tem 1 bilhão de crentes na terra, falantes daquelas línguas, estão mandando testemunho, estão gravando no YouTube, estão gravando para todo lado, estão enviando vídeos com esse testemunho. O evangelho está sendo pregado naqueles países que diz que não pode, e ninguém vai conseguir controlar essas redes sociais, porque não estão controlando nem mesmo naqueles lugares que diz que não pode isso, que não pode aquilo. O evangelho está sendo pregado. Senhor amado, derrama do teu Espírito Santo, batiza a tua igreja com o Espírito Santo, coloca temor, Senhor. Nós podemos dizer, está próximo. Senhor, se for 100 anos, está próximo, nós devemos andar nos teus caminhos, fazer a tua vontade. Senhor, santifica nossas vidas, derrama do teu Espírito Santo e usa-nos para a honra e glória do nome do Senhor. Nós oramos